Boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe a cada um. Já já nós estamos iniciando a nossa live e eu quero falar dos nossos patrocinadores. Belucci Aliança, precisou de aliança? Você vai encontrar na Belucci Aliança alianças de ouro, aliança de prata, aliança de moeda, alianças confeccionadas ali. Nós temos ali a fábrica. Então, se você precisar, pensou em aliança, Belucci Aliança, o melhor preço aqui em Monte Alto. Também está conosco, nos ajudando aqui, nosso irmão Anderson Pissuti, trabalha com refrigeração, ar-condicionado, MA Pissuti, refrigeração. Olha que legal, você aí que quer instalar o ar-condicionado, que hoje não é mais luxo, é necessidade. Em alguns lugares aí é necessidade aí você ter o ar aí no ambiente para climatizar. Conta aí com o nosso irmão MA Pissuti Refrigeração, instalação de ar, limpeza de estofados. Ele vai estar aí fazendo um ótimo trabalho. E também nós temos aí Mundo Kids. Pensou em festa infantil, pensou Mundo Kids. Nosso irmão, ele vai levar, nosso irmão Carlos Serafim vai levar onde você for fazer o seu evento, uma carreta cheia de diversão para a criançada aí. Então, o Mundo Kids traz aí diversão para toda a criançada. Então, vamos iniciar nossa live. Ótima noite para todos. Eu sou o pastor Jeremias e hoje está conosco nessa live abençoada, grande amigo, Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro, nós nos conhecemos através do seu pai, pastor Lorival, grande homem de Deus. Também a sua mãe, que está também nos acompanhando. Quero já deixar um grande abraço para Luciana Ribeiro, pastor Lorival. Está aí sempre orando aí, estou sempre orando também por eles. São uma bênção. E está conosco hoje, ele vai se apresentar aqui. Ele vai se apresentar. Manda um alô aí para todo mundo que está nos assistindo, aqueles que vão estar entrando aí na live. Quero, antes de mais nada, agradecer o convite. Muito obrigado, pastor, por essa presença aqui hoje, por ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, um pouquinho da minha visão de mundo aqui também, em relação a tudo que acontece na nossa vida e também na nossa cidade. E uma boa noite, a paz a todos que estão aí ao vivo, nos acompanhando. Vai ser um prazer aí participar aqui e bater um papinho com vocês aqui durante um tempo aqui, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para todos nós. Vai ser, porque trazendo aqui, sentindo no coração de trazer o Lucas aqui, para a gente falar um pouco da cidade, falar um pouco da história dele, da trajetória, esse rapaz aí que está trazendo, eu tenho certeza que ele está trazendo grandes esperanças aí para nossa cidade aí, Monte Alto. Está conosco também Tiago Durigan, olha aí. Ô, Durigan, acabou de chegar aí. Cleidson Santos, olha aí, está conosco, é uma honra receber em nome aí da cidade aí, né? Esses homens aí que está conosco aí, que vai nos prestigiar. Lucas, tá pronto? Pronto. Lucas, ele tem um programa de entrevista na Cultura. Isso, eu sou um entrevistador na Rádio Cultura, que hoje vai ser entrevistado. Hoje ele vai ser entrevistado. Ele vai ser entrevistado. Você que chegou aí, vai compartilhando. Compartilha aí para seus amigos. Fala, o Lucas está no Só Crecast. É isso aí. Eu quero mandar um abraço para o Tiago Durigan. Tiago, grande amigo. Um dos responsáveis pela abertura aqui na cidade, na questão política. Foi o primeiro vereador que apresentou a Câmara Municipal para mim, foi o Tiago Durigan. Sei reconhecer as pessoas que abriram as portas para mim. Quero mandar um abraço e dizer o meu muito obrigado, Tiago, por aquela visita que você deixou fazer na Câmara Municipal aquela vez. Não me conhecia, não sabia quem eu era, mas me deu essa oportunidade. Foi um divisor de água. Com certeza. O Cleidson, muito obrigado, Cleidson, aí. Uma boa noite para você. Meu amigo, meu irmão, Dr. Rodolfo Ivó, que também está aqui. Uma boa noite. Esse cara aqui é um parceiraço meu. Sem esse cara aqui, muitas coisas na minha vida não teriam acontecido. É um grande advogado, uma grande pessoa. Também é proprietário da papelaria Romapel. Se você precisar de material escolar num precinho bom, o pastor Jeremias está sempre por lá. É lá que você vai encontrar. Então, assim, o Danilo De Ponte, eu não sei se ele vai acompanhar esse podcast futuramente, mas também é um grande amigo. É o meu operador lá no meu podcast também. Sem ele,
assim, eu sei reconhecer as pessoas que me ajudam, e esses dois aí são grandes amigos meus. Mas vamos falar um pouquinho da minha trajetória. Que aqui você que é entrevistado, hein? Acostumado a falar bastante, então a gente fica meio perdido quando a gente vai falar da gente. É a primeira vez que eu vou ser entrevistado de fato, né? A primeira vez. Tá? Lucas, quem que é Lucas Ribeiro? Talvez tem pessoas que vão entrar e ainda não conhecem, ou já viram. A cidade ela não é tão grande, então a gente se conhece muito por vista. Talvez você conheça ali em algum lugar, mas quem que é Lucas Ribeiro? Atualmente eu sou apresentador do programa Fala Monte Alto na Rádio Cultura. Tem um podcast também de propriedade minha, no sentido de que eu tenho a propriedade dele. Também sou o primeiro suplente de vereador, me candidatei nas últimas eleições pela primeira vez. Então, assim, sou bacharel em Direito, sou formado em Direito, sou filho do pastor Lorival, da pastora Luciana, que são, para mim, os meus exemplos. Existiam, né, 4 pessoas que eu tinha vontade de dar orgulho na minha vida. São os meus avós e os meus pais. Infelizmente, meu avô acabou falecendo no final do ano passado, mas ainda são as 3 pessoas que são mais importantes na minha vida, que são os meus pais e a minha avó. Então, eu sou filho de um pedreiro, sou filho de uma faxineira com muito orgulho, me formei, sou o primeiro da minha família a ter nível superior, e me lembro que quando eu comecei a faculdade, os 2 primeiros anos praticamente eu paguei trabalhando de servente de pedreiro com meu pai. Então, assim, não nasci em berço de ouro, estou batalhando, estou ralando aí todos os dias para poder dar orgulho para essas pessoas que criaram e moldaram o homem que eu sou hoje. Olha aí, realmente é uma honra, né? Porque se a gente olhar a realidade e observar, então você, quando olhou a realidade, você percebeu que você poderia ser ali um advogado, um doutor. Você não olhou a realidade, o que estava na hora ali, ó, você vai ser isso aqui que está aqui na tua frente. Não, você buscou mais. Sim. Eu venho de família humilde, como eu já disse. Então, assim, o natural seria eu entrar em uma firma dentro da cidade, ficar em uma firma, ou então seguir os caminhos do meu pai na área da construção civil. Trabalhei como eletricista também, uma área muito boa, muito bem remunerada hoje em dia, mas não era algo que eu sentia no coração. Tinha algo que me tocava no sentido de que eu precisava buscar outros caminhos, totalmente diferente daquilo que a minha família já estava acostumada. Isso fez com que eu enxergasse algo que às vezes os meus próprios familiares não enxergavam. Não entendiam o motivo de às vezes eu estar indo para a faculdade sem um centavo no bolso, com fome, com sono, e a única coisa que eu tinha era R$1. Eu lembro disso até hoje. Eu tinha R$1 porque quando eu parei de trabalhar de servente, eu precisei fazer estágio. E quando eu estagiava, eu ganhava no cartório eleitoral, eu estagiei no cartório eleitoral e também na delegacia. Eu ganhava o suficiente para pagar a mensalidade da faculdade e me sobrava coisa de R$100, R$90 no final do mês. Então eu não podia comprar nada na faculdade. Então o que eu fazia? Eu chegava correndo em casa, me trocava, ia pro ponto e passava na padaria que tinha na esquina de casa. Eu comprava um Frigels, que era R$1 e tinha recheio dentro. Então quando eu sentia fome na faculdade, eu tomava um Frigels e matava a minha fome. Tomava água para disfarçar, obviamente que a gente não contava isso durante o processo. Porque, assim, uma que é vergonhoso para quem está passando essa situação, assim, você se sente acanhado, todo mundo às vezes indo, comprando um lanche, indo na lanchonete, você disfarçando, falando que não podia ir. Então, assim, hoje eu sei que foi parte de um processo que eu tive que passar, um deserto que eu tive que atravessar, mas na época era complicado. Então, assim, se eu falasse para minha família a situação que eu estava passando financeiramente, todas essas dificuldades, aí com certeza eles iriam falar para mim, tá vendo, isso aí não é para você. Mas eu persisti, graças a Deus, consegui me formar, me formei sem DP nenhuma, também não podia pegar porque nem eu consegui pagar se eu tivesse pego DP. Mas mais caro, né? Você tem que abrir as matérias, pagar a mensalidade junto com as matérias abertas, então assim, virar uma bola de neve que eu não conseguiria sair. Graças a Deus, me formei com boas notas, apresentei o meu TCC para o procurador de Araraquara, para o presidente da OAB e um outro advogado. Tirei nota máxima no meu TCC. Então, assim, para mim, foi uma grande vitória. Eu rompi tudo aquilo que as pessoas esperavam de mim. Eu consegui, graças a Deus,
Deus sempre me dando força e me dando saúde, que é o principal de tudo, para conseguir alcançar esse objetivo. Você falando aí, eu lembrei de sonhos. Sempre que eu vou lidar com a juventude, eu pergunto: qual é o sonho de vocês? O que vocês almejam? Vocês têm sonho? Vocês têm algum talento? Alguns escrevem, alguns já falam os sonhos. Tem muitos que não sabem, tem muitos que ainda estão perdidos. Mas você falando aí, me fez lembrar, né, que eu sou um jovem sonhador também. Né? Quando eu era jovem, agora sou jovem ainda. Não deixei de ser jovem, mas sou sonhador. E eu creio que foi este sonho, essa busca deste sonho que fez você persistir. O que você falaria para um jovem que sonha, mas ele olha assim, e se ele for olhar e fala, na realidade vai falar: eu não vou conseguir realizar esse sonho. Mas o que você fala para esse jovem? Ele deve continuar sonhando ou ele tem que dar um tempo no sonho? Tem uma frase que eu gosto bastante que fala: todo sonho sem ação é delírio. Então, assim, Deus coloca na nossa mente uma visão. Só quem tem a visão sabe aonde quer chegar, mas não sabe como chegar. Eu uso sempre o exemplo de Noé. Deus deu a missão para ele, uma visão para ele: você vai construir uma arca. Mas não estava todos os materiais para ele construir a arca na frente dele naquele momento. Ele só acreditou na visão e na missão que Deus deu para ele. Então, esse jovem que tem uma visão, que tem uma missão, que tem um objetivo a cumprir, independente do processo. Se eu fosse olhar para mim durante o processo, durante tudo, eu ainda estou em processo. Mas se eu for olhar para todas as dificuldades e falar: não, isso não é para mim, e esquecer da visão e do sonho que Deus colocou no meu coração, eu nunca chegaria em lugar nenhum. Eu simplesmente desistiria, porque o processo é difícil. Então a juventude às vezes tem um problema muito grande de querer a coisa rápida. Eu preciso disso logo, eu preciso do resultado logo. Só que às vezes o processo de Deus é um deserto de 40 anos. A visão está lá, a terra prometida está lá, mas infelizmente o tempo não é nós que escolhemos, é Deus. Então, assim, ainda estou em processo. Obviamente que eu não cheguei onde eu gostaria de estar, tem muita coisa que pretendo fazer. Um dos meus objetivos na vida é ser útil, ter uma vida útil, não só para mim, mas para as outras pessoas que possam passar pela minha vida, pelos meus amigos, meus familiares, todos aqueles que de alguma maneira eu puder servir e ser útil. Esse é o meu objetivo de vida. Então, se eu desistir em qualquer dificuldade, se eu parar em qualquer peleja, eu nunca vou conseguir alcançar aquela visão que Deus colocou em mim. A frustração muitas das vezes para. Sim. A frustração muitas das vezes faz com que a pessoa recua. Mas eu creio que nós devemos aprender que a gente não deve desistir logo na primeira tentativa, não deve desistir logo na segunda tentativa. E realmente eu vejo muitos jovens que eles vão para o lado mais fácil. Infelizmente, eles caminham para o lado mais fácil, mas jovens que agora precisam, muitas das vezes, de uma posição, porque através deles, eu creio que vai vir uma mudança para a família. Você crê nisso também? Com que certeza. Um jovem pode mudar uma família, pode mudar uma casa, pode mudar um bairro através de um jovem? Com certeza. O problema da juventude hoje, não digo só da juventude, o problema das redes sociais como um todo é o problema da comparação. Às vezes a pessoa tem 20 anos e está se comparando com outro jovem de 20 anos que está andando com um carro 0 km, está com uma mansão. Só que a vida real não é essa. A vida real, as pessoas têm que trabalhar muito, têm que ralar muito, têm que persistir muito para conseguir aquilo que aqueles jovens estão ostentando com 20 anos de idade. Mas às vezes aqueles jovens estão ganhando dinheiro ilegalmente, divulgando plataformas ilegais. E essa não é a realidade. A gente vive em um mundo gigantesco onde a minoria de fato consegue essa riqueza imediata, mas não de uma maneira lícita. E a juventude acaba se comparando e falando: nossa, eu estou trabalhando às vezes numa empresa, num supermercado, estou trabalhando de servente e não tenho o que esse cara, que essa moça tem da minha idade. E aí a pessoa começa a se frustrar. Ela começa a se comparar e fala: olha, ele vive numa mansão e eu vivo num bairro de periferia. Mas na realidade, aquele cidadão, aquela cidadã que está postando isso nas redes sociais é uma exceção.
Se você olhar para a maioria, se você sair para fora de casa e olhar ao redor, aquelas pessoas que moram ao seu redor têm a mesma realidade que você. Então não adianta querer as coisas muito rápido. Você tem que, obviamente, mirar alto, você tem que sonhar grande, tem que ter ambição e não ganância, que são diferentes coisas. Você tem que querer crescer a todo momento, mas de uma maneira coerente. Não adianta você querer ter 20 anos e ter um patrimônio de alguém que tem 70 anos. Essa pessoa construiu isso ao longo dos anos. E você falou aí, não construir também em areia. Sim. Às vezes você vê a pessoa com patrimônio, com tantas coisas, jovem, só que está numa areia. Sim. Qualquer coisa, você vê que a qualquer momento a pessoa perde tudo. Por quê? Porque está ilegal. Com certeza. Agora, você construir no alicerce, numa uma coisa legal, legítimo, no processo, você não vai ter nenhum trabalho ali de preocupação. Uma coisa que é muito importante também, é que assim, a questão financeira é muito boa. Você ter seu pilar financeiro estruturado, você conseguir pagar suas contas em dias, conseguir comer bem, conseguir vestir roupas boas, isso não é pecado, isso não é errado. Não é. Mas o problema é se você deixar tudo que é mais importante na sua vida para procurar dinheiro. As coisas mais baratas da vida são compradas com dinheiro. Então, quando a gente só focar em dinheiro, o tempo todo em dinheiro, você esquece a sua missão. Noé não fez a arca pensando em dinheiro. José do Egito não foi governador pensando no salário de governador. Era a missão dele. Era a missão dele. São coisas que Deus coloca na vida das pessoas, e se você focar na sua missão, o dinheiro, a riqueza, o bem-estar financeiro é uma consequência daquilo que você está fazendo em direção ao objetivo que Deus colocou no seu coração. E outra pergunta, o Lucas, lá de 10 anos atrás, o Lucas sonhador, continua sonhando? Nossa, demais. 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 Nunca deixar de sonhar. Eu lembro, eu gosto bastante de dar esse exemplo. Eu, há 10 anos atrás, hoje eu tenho, vou falar minhas características físicas, porque isso me marca bastante. Eu tenho 1,83 e peso hoje 93 quilos, 95 quilos. Mas 10 anos atrás eu pesava 65 quilos. 65. Eu me sentia muito franzino, fraco, sabe, no sentido de que parecia que o mundo inteiro ia me derrubar de alguma maneira. Quando eu casei, eu tinha 64 quilos. É uma sensação estranha, né? É uma juventude. Eu me lembro nesse período, eu pensava, mas será que um dia, será que eu vou conseguir pelo menos comer bem? Para engordar, no sentido de que será que eu vou criar corpo? Um dia, você vê, são sonhos pequenos. Umas coisas pequenas. E hoje a gente vive algo que há 10 anos atrás a gente sonhava. Eu sonhava em ter o peso que eu tenho hoje. Olha aí. É um sonho, uma bobeira, que assim, parece tão pequena, mas que o tempo passa e te mostra, olha, tá vendo? Se você tivesse desistido lá, ó, você não ia nem ter o peso que eu tenho. Assim, 10 anos atrás, eu tinha esse desejo de me comunicar, eu tinha esse desejo de conversar com as pessoas, só que eu era tão tímido, a minha dicção era tão ruim, eu tinha a língua meio presa, os meus dentes eram tortos, então assim, eu tinha vergonha de me comunicar. Então assim, as pessoas falavam, não, o Lucas é chato, o Lucas é fechado, mas eu tinha vergonha. Era uma pessoa tímida, eu tinha vergonha da pessoa que eu era. Da pessoa que eu era, eu pensava assim, as pessoas não vão olhar pra mim e vão falar, mas o que esse rapaz está vindo a me falar? Então, assim, são coisas que o tempo vai mostrando que quando eu sonhava com aquilo, e Deus vem dando cada coisinha que eu sempre pensei que um dia eu pudesse ter e pudesse ser, elas vão acontecendo. Por isso que eu falo a questão do tempo. Foram 10 anos. 10 anos. Se eu tivesse desistido há 5 anos atrás, hoje a gente não estaria conversando aqui. E como foi essa evolução do Lucas tímido para o Lucas comunicativo? Porque a comunicação, ela é muito importante. A comunicação, as pessoas, você fica ali, as pessoas estão te vendo, as pessoas estão te observando. E quando você vai para a área pública, uma pessoa pública, que nós vamos chegar até lá, aí você precisa passar essa confiança. Como que foi essa evolução do Lucas tímido, do Lucas que se protegia, do Lucas que se escondia, para o Lucas agora comunicativo? Eu me lembro... As pessoas estão vendo esse celular aqui agora, eu comprei ele no final do ano passado. Por que eu vou falar isso? Eu vou voltar só para deixar isso claro. Eu comprei um celular, na época eu tinha um iPhone 6S, isso em 2019.
eu falei assim, eu vou comprar um celular na Magazine Luiza, parcelado em 24 vezes, um iPhone XR. Porque um dia eu vou gravar vídeo pra internet. Só que eu nunca tinha gravado absolutamente nada. Eu não tirava nem foto porque eu tinha vergonha. Então, assim, eu não gostava nem de tirar foto, mas ainda mais gravar vídeo. Aí eu lembro um dia que eu tava lá na igreja, no fundo da igreja. Eu tava bem triste, sabe quando você tá naquele momento triste assim? Eu pensei assim, meu Deus, o que eu faço, né? Sabe quando você para assim, olha pra Deus e pergunta o que eu faço? Eu olhei pro meu celular e falei, eu vou gravar um vídeo. Eu peguei o meu iPhone XR, coloquei de pé assim numa fruteira que tinha lá na cozinha do fundo da igreja e soltei um vídeo de 27 segundos no meu Facebook. Eu achei assim, a hora que eu postar isso aí, todo mundo vai rir de mim, todo mundo vai dar risada, mas é o que eu sinto necessidade de fazer e eu quero fazer e Deus tocou no meu coração que eu vou fazer. Se vai ser bem repercutido, eu não faço a menor ideia. Postei um vídeo de 27 segundos, eu me lembro até hoje os números, 834 visualizações, mais de 18 comentários. Olha, e todo mundo me parabenizando, ótimas palavras, excelentes palavras. Eu falei, olha rapaz, não é tão difícil você assim. descobriu um talento ali. Você já tinha o talento, Sim, só que você não tinha colocado pra fora, em né? prática. Olha, eu não tinha rompido essa barreira da timidez. Então, quando eu postei esse vídeo, a partir de lá, eu sempre fui gravando vídeos. Vídeos bons, vídeos ruins. Virou uma chave. Sempre tentando acertar. Obviamente que quando você produz muita coisa, uma coisa ou outra não fica bom, mas o importante é você fazer. Se você for perfeccionista ao ponto de nunca fazer nada, esperando estar perfeito, você nunca constrói nada. Então, assim, eu fui postando com esse iPhone XR, fui postando os vídeos, fui aprendendo a editar, fui tentando fazer um monte de coisa e fui indo. Aí eu me lembro que lá no fundo de casa tinha um quartinho de bagunça. Um quartinho que era 3x3, cheio de tranqueira, que você possa imaginar. Como eu disse, meu pai é pedreiro, tinha um monte de ferramenta, enfim. Falei pra ele, pai, vamos dar um jeito nisso aqui que eu vou fazer um estúdio. Eu falei... já tava sonhando, é um Lucas sonhador. Só tinha um iPhone XR, só isso que eu tinha. Um iPhone XR parcelado em 24 vezes no Magazine Luiza, era o que eu tinha, não tinha mais nada. Iniciativa. Falei, vamos fazer um estúdio. Meu pai me ajudou, por isso que eu falo, sem eles na minha vida eu não seria absolutamente nada. Pode ser qualquer coisa, os meus pais, a minha avó, eles estão sempre acreditando em mim. Então, assim, meu pai falou, não, então vamos fazer isso aí. A gente tinha esses grafites que passam no chão, um resto que tinha sobrado lá. Ele comprou essas bisnagas, esses xadrez de escurecer a tinta, a gente jogou, pintei as paredes de preto. Eu queria pôr espuma acústica, não tinha condições, não tinha dinheiro. Coloquei vários colchões, assim, colchões velhos mesmo, em pé do lado, que não ia aparecer na filmagem, mas para abafar o som. Coloquei tapete no chão, uma cadeira velha. Minha mãe, acho que ela ganhou, não sei nem de quem é aquela cadeira. E o meu softbox, que é as luzes de iluminação, era um cabo de vassoura com 2 luzes de emergência. Olha aí! E um tripé com o meu celular no meio. Tem esses vídeos até hoje. Olha, então, assim, eu comecei a produzir vídeo. Fui produzindo. Fui perdendo cada vez mais a timidez. E isso foi me destravando. Foi me fazendo me comunicar melhor. Tenho muito que melhorar, mas fui me comunicando melhor. E aí veio a oportunidade da rádio. Como que surgiu a oportunidade de trabalhar numa rádio? Eu tenho um primo em Brasília que hoje ele é advogado, trabalhou em jornais e ele fazia sites também. Tirava uma grana extra fazendo sites. Ele falou, Lucas, por que você não cria um jornal aí na cidade, um portal de notícias e tudo mais? E ele criou, não me cobrou nada. Sou muito grato a ele também, o Cláudio. Não sei se ele vai ouvir esse podcast um dia. Mas, Cláudio, graças a você também, as portas da imprensa da cidade aqui se abriram para mim. Graças ao portal Monte Altense. Então, ele criou para mim esse site. Site completo. Completinho, com tudo que eu precisava. Com tudo que eu precisava. Eu já criei um site de aliança, só que eu fui numa plataforma paga, então já tinha o molde, tudo Sim, certo. Ele fez tudo para mim no WordPress, assim, um site top. Ficou excelente mesmo. Só que eu fazia tudo escrito. E alguns vídeos eu comecei a soltar nas redes sociais, mas no cunho jornalístico, trazendo informação de ocorrências e tudo mais. E as portas foram se abrindo. Foi na onde eu conheci o Thiago Durigan, ele me abriu as portas da Câmara. Conheci outros vereadores, conheci também o Sargento Ferraz, que eu levei hoje. Através desse portal. Então, assim, olha como foi uma construção. Olha aí, que legal. Algo que eu vi em 2019 do iPhone XR, lembrem-se do iPhone XR. Algo que eu vi em 2019 na compra do iPhone XR, veio toda essa construção,
esse destravamento da comunicação, da maneira de eu me comunicar. Depois veio a construção do site, as portas abertas na Câmara, e até que eu cheguei no Sargento Ferraz, que era subcomandante da Polícia Militar aqui na cidade, e me levou na Rádio Alternativa. Falou, Lucas, olha, segunda-feira eu vou lá, eu era um menino com o iPhone XR na mão, entrando no quartel da polícia, pedindo pro comandante deixar eu entrevistar ele. Olha aí. Sem nada, só com uma motinha velha e aquele celular na mão. Ele falou assim, não, Lucas, beleza, vamos segunda-feira comigo na Rádio Alternativa, que eu vou dar uma entrevista, você vai junto. Fui lá, o Roger conversou comigo, que é o proprietário da Rádio Alternativa, fiquei lá por um ano. Sou muito grato à Rádio Alternativa por ter aberto essas portas para mim. Fiquei lá um ano, a gente fazia um programa jornalístico, eu, Romulo Alfeno, Johnny Williams também fazia a primeira edição. Fiz algumas reportagens de rua, entrevistava a população, falava um pouquinho dos problemas da cidade, a gente fazia alternativas nos bairros. E em cada bairro, os moradores, os representantes de bairros iam onde a gente montava as tendas. Então, assim, aí depois da alternativa veio a eleição. E pós-eleição, em julho do ano passado, eu entrei na Rádio Cultura com o programa Fala Monte Alto, entrevistando as pessoas, contando as histórias delas. Hoje a gente já está com mais de 80 entrevistas lá. Então, assim, esse aí foi a minha parte da comunicação. Foi assim que eu cheguei hoje na Rádio Cultura e no programa Fala Monte Alto e também meu podcast agora. Olha aí. Se chama Ponto Zero Podcast. E quando você recebeu ali aquele site ali, você teve que ir em busca das notícias. Sim. E aí foi onde que você começou a ver os problemas que a cidade estava enfrentando, que muitas das vezes a gente não sabe, a gente não, que está de fora olhando, a gente às vezes fica no nosso mundo. Mas quando a gente começa a abranger, a visitar, a conhecer os problemas reais, parece que você tem a visão aberta. Sim. Foi ali que você falou, nossa, alguma coisa aqui está acontecendo. Chamou tua atenção? Assim, o que mais chamou tua atenção ali? Assim, nesse período a gente ia nos bairros, eu fazia reportagens, principalmente falava tudo que estava acontecendo nos bairros. Mas assim, os problemas da cidade eu já enxergava, não assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque se a gente só falar dos problemas, parece que a nossa cidade é ruim. Isso. A nossa cidade é uma cidade excelente. É uma cidade que tem riqueza, é uma cidade que tem comércio, é uma cidade que tem o agro muito forte, tem indústrias, tem de tudo. Mas só que ela também tem problemas como qualquer outra cidade. Os problemas que eu enxergava, eu já via há muito tempo. Eu comecei a gostar de política na época que eu era aluno do Senai, trabalhando na Fundição Zubela com 15 anos de idade, graças a um professor meu. Chamava Rinaldo. Não sei se ele dá aula ainda, mas é eletricista bastante conhecido aqui na cidade. E na época, estava em época de eleição. Era na eleição... 15 anos. Na época, em 2010. 2010. Naquele tempo, perdão te cortar, mas naquele tempo, 2010, não tinha tanta tecnologia. Não. Então não tinha tanta comunicação. A política mesmo ficava... Era só a TV. Era só a TV. O único meio de informação real que você tinha era a televisão. Por isso que eu comecei a gostar de política. Porque o que acontece? Naquela época, o presidente Lula, não vou entrar muito nesses detalhes em questão de viés político e tudo mais, mas as pessoas sabem o que eu penso sobre. Mas naquela época, o presidente Lula era o presidente atual do país. Então a imprensa, naquela época, falava muito bem do PT. Só que eu cheguei no Senai e o meu professor começou a falar, não é exatamente o que a TV fala. Está acontecendo isso. Ele me fez ter uma ótica diferente daquilo que a TV me apresentava, porque eu consumia muito programa jornalístico. Gostava muito. E ele falava, não, uma vez falaram isso, mas não é exatamente assim. Foi onde eu comecei a me interessar por política. Foi onde eu falei, não, será que realmente a imprensa não está passando toda a verdade sobre a questão política do nosso país? Foi onde eu comecei a ter esse viés. Teve aquele interesse de saber a verdade. Isso. Aí eu fui indo, fiz direito na intenção de entender como o Estado, como a estrutura do Estado funciona. Você tem aula de direito constitucional, direito administrativo, direito civil, penal e tudo mais, você começa a entender realmente como o mecanismo, como todo funciona. A política, ela usa bastante o braço do direito? Com certeza, são irmãs. São irmãs. Política e direito, sem o direito e sem a política, os dois não se comunicam, porque, querendo ou não, você tem o legislativo, porque assim, a nossa Constituição ela é constituída de freios de contrapeso. Tem os ministros do STF, teoricamente são o judiciário, e toda a estrutura do judiciário, tem a estrutura do legislativo e também o executivo.
teoricamente, um tinha que contrabalancear o outro, sem se sobrepor aos outros dois. Então, quando você estuda, faz direito, não necessariamente você tem que advogar, você tem que entrar com uma ação. Mas se você consegue entender como a máquina, como todo esse mecanismo funciona, o que é um ministro do STF, o que é a função de um deputado federal, o que é um deputado estadual, que às vezes as pessoas confundem, a quantidade. Então, quando você tem essa visão, você começa a entender como realmente tudo funciona. Aí, dentro da cidade, voltando para a municipalidade, quando você começa a perceber, olha, isso aqui pode melhorar se um vereador, às vezes, fizer um pedido de informação para entender exatamente o que está acontecendo, a gente consegue encontrar mecanismos para melhorar essa situação aqui na nossa cidade. Aí você começa a entender que não é a função, às vezes, do vereador resolver, mas é a função do vereador fiscalizar a prefeitura que está resolvendo aquele problema. Então, essa visão, essa ótica em relação aos problemas da cidade, eu comecei a enxergar, comecei a entender, já sabia exatamente o que precisava ser feito e futuramente me candidatei. Tinha vontade de me candidatar há muito tempo. Só que assim, eu me formei, eu pensei assim, como é que eu vou fazer faculdade, me candidatar e ninguém sabe quem eu sou, eu não consigo falar. Eu consegui falar em 2020. Foi 6 anos depois. Eu estava com aquela timidez. Então, assim, eu tinha esse desejo, mas também não ia conseguir voto nenhum se eu tivesse me candidatado antes. Aí eu ia me frustrar, porque era um jovem sonhador, e entrar na política sem ninguém conhecer e acabar sendo frustrado antes de começar o projeto. E sim, porque você já estava ali no meio, né? Mas ali as pessoas tinham que conhecer, realmente, saber quem que é o Lucas. Porque você já sabendo ali os bastidores, fica mais fácil. Com certeza. E Lucas, como que foi para você você conciliar a religião e a política? Eu acredito que Deus, tem um versículo agora, não me lembro qual, que fala que ele se alegra quando os justos governam. Quando você tem boas intenções, as pessoas falam, às vezes a pessoa se candidata a vereador para ser rico. O salário de vereador hoje é R$ 7.500, com os descontos ele vai pegar R$ 5.900, R$ 5.800, só que é uma cobrança 24 horas por dia. O vereador ele vai no supermercado, a população fala, olha, tem um buraco na minha rua que eu preciso que você arruma. Ouve a população tá... Então assim, ele é vereador 24 horas por dia. Onde ele for, vai ter alguém pedindo ou cobrando ele sobre uma situação que a cidade está necessitando. E está necessitando, e está tudo bem. Ele se propôs a isso, ele sabia que era sobre isso que viria. Torna uma pessoa pública. Sim, você é uma pessoa pública, tudo que você fala tem que ser medido, tudo que você faz, você tem consequências. Então assim, as pessoas falam, é pelo dinheiro. R$ 5.000 para a pessoa viver 24 horas assim, não é pelo dinheiro. A pessoa que tem que entrar nessas funções, ela tem que entrar por uma missão. A pessoa ela tem que entrar no intuito de fazer a mudança e fazer a diferença. Se ele só entrar pelo dinheiro, ele vai ver que o dinheiro não vale a pena, porque não compensa o desgaste físico e emocional que ele tem. Porque é trabalhoso, é custoso. Às vezes você senta com a população e eles não entendem no sentido de que, olha, eu estou com um problema X, eu quero que você resolva. Só que o vereador, às vezes, não tem como resolver. Ele vai tentar que o executivo resolva. Mas aí vem toda aquela questão, será que esse vereador realmente tem acesso bom ao executivo? Será que o executivo pode, de fato, resolver esse problema que as pessoas acham que o vereador tinha que resolver? E, às vezes, nem é competência pública. Às vezes, é algo que é uma ação civil contra uma empresa, mas ele espera que o vereador resolva. Então, assim, é complicadíssimo. Então, não é só uma questão financeira. Sim, não é só uma questão financeira. Se as pessoas pensarem assim, eu vou entrar na política para enriquecer, honestamente eles não vão conseguir. Então, assim, quando você é religioso, no sentido de que eu creio em Deus, eu acredito que Deus está guiando os meus passos, guiando os meus caminhos, e eu estou aqui por uma missão, você enfrenta qualquer coisa. Qualquer desafio, qualquer... Eu me lembro muito do Martin Luther King. Tem um livro do Thiago Brunet que ele fala que quando ele estava no processo, ele estava anestesiado. Ele era xingado, era caluniado, era apedrejado, ele morreu por aquilo que ele acreditava, mas ele sabia a missão que ele tinha. Então, quando você tem Deus, não é uma questão religiosa, no sentido de que eu tenho muitas falhas, eu estou longe de ser perfeito, eu sou um pecador como qualquer outra pessoa, mas eu acredito que Deus colocou algo no meu coração que se ele tirar ou me levar, eu paro. Caso contrário, estou aí. Oi, glória a Deus. O papo tá bom, hein? Deixa eu cumprimentar os irmãos que está chegando aqui, ó.
Antônio Lúcio da Cunha. Pastor Olha Antônio. só, O pastor Antônio me conhece desde de criança. Um abraço, pastor Olha os Antônio, um amigos grande amigo do meu aí. pai. Chegou aí também nosso irmão Cristo Alexandre. Pai do Senhor, varão. Está conosco aí, meu cabeleireiro, que tá deixando eu aqui, ó. Meu cabelo tá grande aqui por causa de você, varão. Varão, cortar meu cabelo aí, varão. Ele é uma bênção, amigo nosso. Olha, um abraço, Alexandre. É, Gesilane Cordeiro, olha aí que bênção. Maiara Cristina, olha aí que bênção, viu? O pessoal tá gostando aí do bate-papo, que a gente está entrando aqui agora, conhecendo também como que nosso irmão Lucas, esse jovem sonhador, se interessou e olhar e ajudar. Porque para você tomar uma posição, você precisa ter um olhar ali de compaixão. Porque tem muitas pessoas que somente querem resolver o problema delas. Né? Do outro, eu só quero resolver o meu problema. Mas às vezes chegou já situações que você olhou e falou, não tem que resolver o problema dessa pessoa. Tem que resolver o problema desse bairro. Tem que resolver o problema desse grupo. Assim, infelizmente, a política nacional, não estou falando só aqui de Monte Alto, isso existe em qualquer canto do país. As pessoas olharem, principalmente para os vereadores, porque elas têm mais acesso aos vereadores. Por exemplo, pouquíssimas pessoas conversaram com o deputado federal. Pouquíssimas pessoas falaram com o senador da República. Para você chegar no governador, então, é quase impossível. Então, assim, o contato que você tem com a política é aqui na cidade. Você vai ver o prefeito, a prefeita na rua, você vai ver os vereadores pela rua, às vezes fazendo compra no supermercado. Então, você vai tentar chegar nele e falar assim, olha, eu estou com um problema, eu quero que você resolva porque você recebe com o meu dinheiro. Só que, às vezes, esse vereador, ele está preocupado em fazer uma política pública abrangendo a cidade toda. Ele está empenhado em trazer recursos para a cidade, trazer melhorias para a cidade. Então as pessoas acham que aquele vereador tem que resolver só o problema dela. Mas na verdade o vereador está lá para fiscalizar a prefeitura, está lá para legislar em prol da população e trazer benefícios para toda a população. Ele não é um assessor direto de um cidadão. O vereador que fica resolvendo probleminhas de cada pessoa, por exemplo, se vir 50 pessoas pedir para resolver um problema, você vai gastar o seu mandato inteiro resolvendo problemas de 50 pessoas. E a gente tem quase 48 mil pessoas aqui, segundo o censo de 2022, aqui na nossa cidade. Então como que você perde tempo resolvendo problemas de um pequeno grupo, sendo que o restante da cidade está ficando de lado? Então, vereadores, isso aí fica não só aqui para a nossa cidade, para todas as outras cidades, eles têm que focar naquilo que é o bem para todos. Gastar o máximo de energia possível, o mínimo de recurso, para abranger o máximo de pessoas. E também, Lucas, eu vejo que você falou há poucos minutos atrás de pensar o que falar, para ver o que vai falar, porque lá na cidade que eu morava, tem um vereador que ele prometeu um monte de coisa, mas prometeu, e quando ele ganhou, acho que foi o segundo ou terceira candidatura que ele conseguiu ganhar, ele não conseguiu cumprir, porque não consegue. E aí, na última candidatura, ele falou assim, né? Se eu não tiver tantos votos, eu mudo meu nome. Ele falou, né? E aí ele não teve. Ele perdeu. Ele estava tão... Ele ganhou duas vezes, não, ele ganhou a primeira vez, na segunda vez ele tentou de novo. Só que ele estava tão já pensando que ele já tinha ganhado a população. Ele já tinha ganhado por causa de cima de promessas. E aí, quando ele soltou isso, falou, se eu não tiver tantos votos, eu mudo meu nome. Ele não teve o voto que ele esperava. Ele falou, a pessoa começou a mandar sugestão para ele mudar o nome dele. Começou a mandar uma enxurrada. Então, tem que tomar cuidado naquilo, porque a população, a pessoa, ela vai cobrar. E aí a pessoa promete. Aí uma questão também que cabe um pouco da conscientização. O senhor pode só um pouquinho de água para mim, por favor? Cabe a questão da conscientização da população. Se as pessoas entenderem o que de fato, até onde um vereador consegue chegar, o que ele realmente consegue fazer, essas promessas impossíveis, ninguém acredita.
É Fala, verdade. não, mas espera aí, eu sei que o vereador não está fazendo isso aí que o senhor está prometendo para mim. Como é que eu vou confiar em uma pessoa que está prometendo algo que é impossível dele cumprir? É, Então, se a população começar a se conscientizar, começar a realmente entender qual que é a função de cada ente federativo, no sentido, é muito complexo, é muita coisa, mas pelo menos o básico. Esse ano aqui é um ano de eleição. É um ano que a gente vai escolher presidente da República, governador do estado, deputado estadual, deputado federal e 2 senadores. Então, assim, se você perguntar para a maioria da população o que cada um faz, as pessoas não sabem. Então acaba Verdade. votando na pessoa mais popular. Infelizmente no nosso país não ganha o mais preparado. Não ganha a pessoa com maior conhecimento, com a maior oratória. Ganha a pessoa que é mais popular. Mais popular, Eu vou tem votar. mais seguidores. Você quer mais exemplo que o próprio Tiririca? Fazer mais de 1 milhão de votos. E o que o Tiririca fez para o nosso país? Ele falou que ele ia fazer duas coisas. Ele falou que pior que tá, não ia ficar, e ficou. Ele falou que ia contar, que ele ia lá, ia ver, ia contar o que acontecia lá dentro. Também não fez, não contou nada. Ele foi e gostou. Então, assim, só para as pessoas terem uma ideia do Isso. tamanho da nossa máquina pública. Quando eu falo máquina pública, é quantos políticos existem? A gente tem 513 deputados federais que representam o Estado. Então, a gente tem 26 estados mais o Distrito Federal. Então, cada um, pela quantidade de população, tem um número de deputados. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem 42 deputados federais, estados menores com menos população, por exemplo, como o Acre, tem 3 deputados. A soma de tudo são 513 deputados. Senadores são 81. São 3 senadores para cada ente. São 27 vezes 3, 81. Deputados estaduais aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, são 94 deputados estaduais. Mais governador, vice-governador, secretarias, toda essa máquina pública que vem sendo construída. Mais de 5 mil municípios. Assim, é muito grande. Aí você coloca cada município pequeno com uma prefeitura, com secretários, com pessoas, cargos de confiança, com Câmara Municipal, muitas câmaras. Não é o caso aqui de Monte Alto. Monte Alto, os vereadores não têm assessor, não tem secretária, não tem verba de gabinete, não tem carro próprio. Mas outras cidades maiores, por exemplo, a pessoa tem vários assessores, secretárias, carros para cada gabinete, para cada vereador ele tem um veículo. Então você imagina o tamanho que é a máquina pública. É muito dinheiro. Lucas, mudando um pouco aí, eu quero falar sobre obra social, mas compartilhar algo que isso eu tenho notado que está crescendo bastante, não só na cidade, não só nessa cidade, eu creio que outras cidades também, que é aquelas pessoas em situação de rua que tem crescido. Você observa que jovens, antigamente, quando a gente era mais novo, era mais assim, pessoas idosas, né, que a gente via, mas hoje a gente vê jovens, muitos jovens em situação de rua, muitos jovens em situação ali que eles estão presos ali, não conseguem sair. Não sei se é da cidade, não sei se é de outra cidade que vem, não sei se é por causa que as pessoas com coração bom ajudam, dá um prato de alimento, dá um dinheiro. E eu vejo que é um problema que precisa de muito estudo para resolver. Porque se a pessoa ela receber o alimento, receber o dinheiro, receber a ajuda, ela fica confortável e ela não sai daquela situação. Ao mesmo tempo, se não ajudar, a pessoa fica ali também passando necessidade. E aí, uma política pública para ajudar é muito difícil, não é? Os problemas que... Eu tenho um professor na faculdade, chamava Edmundo, ele dava aula de sociologia do direito. Por isso que direito e política caminham juntos. É uma frase que ele usou e eu guardo essa frase para sempre comigo, que é: não existe solução simples para problema complexo. Então, se é um problema que é grande, não existe uma solução simples. Qual seria a solução? Vamos pegar todo mundo, levar para um lugar e deixar lá. Não existe, não funciona. É um problema de saúde pública onde muitos moradores de rua, às vezes são usuários de drogas, você precisa tratar essa dependência química, às vezes entender o motivo que ele está lá, às vezes é um problema psiquiátrico, às vezes é um problema psicológico no sentido, eu briguei com a minha família e vim para a rua e não tenho mais
é coragem de voltar. Então, assim, o Estado, a Prefeitura, o Estado de São Paulo, o governo federal, ele não consegue fazer tudo. Apesar de as pessoas acharem que tem que fazer, ele não consegue. Aí vem a questão paraestatal, que é no sentido de que as associações têm que ajudar, as igrejas têm que ajudar. Aonde o Estado não chega, alguém vai ocupar aquele espaço. Se as igrejas, se as associações, se as entidades não ocuparem esse espaço, o crime ocupa. Alguém vai ocupar, não existe vácuo de poder, alguém vai ocupar aquele espaço. Então, se essas pessoas em situação de ruas se precisam ser ouvidas, precisam ser ajudadas, precisam ser restabelecidas nas sociedades, se o Estado, se a cidade, enfim, não consegue comportar no sentido de que, como que eu coloco essas pessoas de volta na sociedade? As igrejas, as associações, as entidades têm que dar uma força, têm que ajudar. Sei que não é fácil, estou falando aqui mais uma vez, não existe solução fácil, mas um trabalho em conjunto eu acho que seria essencial, principalmente para entender por que você está morando na rua. Conta para mim um pouquinho da sua trajetória. Eu briguei com a minha família, estou com vergonha de voltar para casa, comecei a usar droga, você quer se internar? Eu quero. Aí você faz todo esse trabalho para poder trazer essas pessoas para dentro da igreja, mostrando um caminho diferente, mostrando que a vida que ela tem não é o final. Enquanto a vida, a esperança, a Bíblia fala. Porque tem N motivos para a pessoa chegar nessa situação, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, olha só, tem uma pergunta que o pastor Alexandre mandou aqui para o Lucas. Paulo Pedrasoli. Paulo, seja bem-vindo, alegria. Pastor Wellington está nos assistindo também. Pastor Wellington, Pastor Wellington é um amigo meu que Deus me deu aí. Pastor Wellington é uma bênção, traz ele aqui. Silvio Nunes, Deus abençoe. Como cristão, você acredita que o sistema político do nosso país, ele atua contra a igreja? Você crê isso? Qual o seu ponto de vista? Um abraço pro Paulo. Paulo, a gente se conhece desde criança, ele morava na rua de trás de casa, estudava comigo no Norival Mendes, é uma pessoa incrível também. Um abraço, Paulo. Prazer em conhecer você e ter você aí presente na minha vida também. Alexandre, olha, eu acredito que assim, a gente vive, não, como é que eu posso dizer isso sem gerar muita polêmica? Nos anos para cá, existem muitas interferências sobre aqueles freios e contrapesos que eu vinha falando. Judiciário, legislativo, poder executivo. O poder judiciário está interferindo muito em muitas coisas. Mas algo que não existe interferência, pelo menos até agora, é a questão religiosa. As igrejas, elas têm independência, elas têm imunidade tributária, você pode abrir uma igreja em qualquer lugar. Estou falando de igrejas, mas só citando como exemplo, você consegue ter qualquer denominação religiosa em qualquer lugar do país, desde que você entenda os seus direitos e os seus deveres. Não é porque você tem uma igreja que você pode ficar com som atrapalhando a vida alheia até altas horas da noite. Assim, todo mundo vivendo em harmonia, tudo é permitido. Eu acredito que assim, o que eles podem fazer é não atrapalhar, e na minha visão, hoje eles não atrapalham, mas não quer dizer que possa no futuro começarem a atrapalhar, desde que as igrejas não comecem a atrapalhá-los. A igreja, eu estou citando mais uma vez as igrejas, mas isso é para todas as questões religiosas. Às vezes as pessoas pensam muito no reino de Deus, no pós-vida. Mas a gente tem que viver uma vida aqui que tenha sentido também. Então, se todo mundo que tem uma visão, todos os cristãos, espíritas, enfim, se todos eles que têm uma visão, um direcionamento, viverem essa vida no mesmo caminho, seria uma força muito maior. Por exemplo, se todos os cristãos do país resolvessem se unir contra uma determinada pauta, quem que derruba? Quem queria contra? Tem força, né? Tem força, tem capacidade. Então, assim, só que infelizmente a gente vê muitas divisões dentro das próprias religiões. Narrativas, né, que eles levantam, né? Eles Sim. acabam levantando umas narrativas que vai contra, mas não é a realidade. Sim. Não é a realidade. Eu creio que o sistema político ele até precisa o Estado precisa da igreja. É o que eu vinha falando. Onde o Estado não chega, a igreja chega. Sim, a questão dos moradores de rua. A igreja faz o camarada parar de beber. A igreja faz o camarada parar de usar droga.
A igreja faz o camarada mudar o seu jeito, o seu comportamento dentro de casa. Sim. Aonde o Estado não consegue chegar, a igreja, ela consegue chegar. Mas aí vem o que eles estão querendo, né? As ideologias querendo politizar, querendo criminalizar as suas ideias, né? Para atacar aí, né? Muitas das vezes Assim, as religiões. E é uma coisa que vai ser uma briga, né? Vai ser uma Assim. briga de narrativa nessa. desde que nós, eu falo todos os cidadãos de qualquer religião, de qualquer denominação, enfim, desde que nós tenhamos a liberdade de expressão garantida pela nossa Constituição, é o direito de falar sem ofender. Eu posso dar a minha Isso. opinião, mas eu não tenho o direito de ofender outra pessoa. Se eu ofender uma pessoa, eu tenho lá a tipificação no Código Penal, Tem. calúnia, difamação e injúria, já está lá, que resolva na justiça. Agora, querer enviesar, olha, vocês agora a partir de hoje não pode falar tal palavra. A partir de hoje você não pode usar tal denominação porque é isso, porque é aquilo. Você começa a engessar, você começa a tirar palavras do vocabulário para verdade. simplesmente controlar o seu pensamento. Controlar, né? Isso é um perigo. Isso começa devagar, isso começa aos poucos, é uma situaçãozinha aqui, outra ali. Uma Quando doutrinação. você vê, você simplesmente tem só as palavras que você pode falar e não mais aquelas que você não deve falar. Isso é um perigo. Esse é um perigo, porque eles vêm com uma doutrinação devagarzinho. E Lucas, você está lá acompanhando passo a passo ali os trabalhos ali na Câmara e você está ali de perto. Você já chegou a presenciar algo que iria prejudicar a cidade? Você teve que intervir ali? Tem que falar, ó, isso aí vai prejudicar, isso aí vai. Como que está ali o andamento ali dos projetos? Chegou algum projeto que você Assim, eu ficou não preocupado, assim, falou, ó, se eu tivesse aí, eu não tomaria essa posição. Olha, sendo bem sincero, assim, a gente não pode se manifestar. Obviamente, eu acompanho as sessões, mas eu, como cidadão comum, não tenho mandato. Sou o primeiro suplente, mas não tenho voz. Eu sou só um cidadão comum lá, como qualquer outra pessoa. Se eu acompanhei algo polêmico, que no sentido que prejudicaria a nossa cidade, acredito que não. Eu acredito que a nossa Câmara é uma Câmara que evita muito conflitos. É uma Câmara que não é uma Câmara que fica, por exemplo, o lado A contra o lado B. Isso é muito bom, sempre senão uma fica perdendo tempo. né? Sim, é uma Câmara, como é que eu posso, qual palavra eu poderia utilizar? Uma Câmara equilibrada. Eles tentam sempre passar os projetos sem muita discussão, sem muita briga, sem muita ofensa. Raramente você vai ver uma discussão lá. Então, assim, quando o projeto chega para votação, já está tudo certo. Eles não vão discutir aquele projeto durante o plenário. O projeto já foi apresentado, a maioria dos vereadores já leu. Então, assim, e mesmo que seja um projeto que vá prejudicar a cidade, se for aprovado por 7 vereadores, passou. Paciência, não tem o que a população faça. A não ser que seja um projeto inconstitucional, o Ministério Público pode intervir. O presidente da Câmara, obviamente, não vai colocar em votação, porque tem o jurídico da Câmara que olha antes de entrar em plenário. Então, assim, eu não presenciei nada que, de fato, falasse assim, olha, isso aí, se passar, vai prejudicar a cidade. Eu acredito que nossos vereadores são competentes, assim como qualquer ser humano, qualquer pessoa, em qualquer profissional, em qualquer área, tem coisas que precisam melhorar, sim. Eu não sou hipócrita de falar que a nossa Câmara é perfeita, mas tem muitas coisas que precisam melhorar, mas acredito que tudo que eles vêm fazendo agora, estão fazendo com coerência, estão seguindo uma linha que estão seguindo desde o início do mandato. Até agora nada destoou daquilo que foi proposto. E para encerrar, nós já falamos, ó, mais de uma hora aí. Mais de 1h30? Não, 1 hora. Mais de 1 hora. É verdade. Mais de 1 hora nem. Foi rápido, hein? Achei que tava 15 minutos de conversa. Olha aí. Agora que eu tô aquecendo. Agora tá aquecendo. Ô, Lucas, olha só. Doutor Lucas. Você tem fé que a gente vai... nós vamos conseguir pacificar esse país? Você tem fé que isso vai acontecer? Porque é preciso. Essa história de nós contra eles precisa acabar. Eu creio que a gente está partindo aí para uma direção que está errada. Eu gostaria muito. Eu acho que assim, existe o mundo real e o mundo ideal. O
O mundo ideal, todo mundo pacificado no sentido de que, olha, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer morar bem, todo mundo quer comer bem, viver bem, e, de alguma maneira, a política sempre vai estar interferindo nesses pontos, naquilo que as pessoas mais precisam, naquilo que as pessoas mais querem. Só que, infelizmente, essa máxima que as pessoas usam, dividir para conquistar, isso funciona. Isso funciona não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. É mais fácil você convencer uma maioria que realmente vai votar do que convencer os 203 milhões de habitantes que tem no país. Então você pega, por exemplo, Lula e Bolsonaro, quase 30% de abstenção, eles não foram votar. Não foram. E o restante não tem título de eleitor, ou não tem obrigação de votar, então a nossa eleição foi a metade da população que decidiu. Então, assim, essa metade foi votar. E a outra metade da metade é que decidiu o destino do nosso país. Então, assim, para ser eleito na maioria, é mais fácil dividir. É mais fácil convencer um grupo de que o outro grupo vai prejudicar todo o restante do que convencer todo mundo de que uma direção só é o correto. Infelizmente. Porque hoje famílias estão divididas. Sim. Tem certeza que famílias no domingo não vão mais ali aquele momento de confraternização por causa da posição política. Sim. A política ela entrou de uma tal forma que as pessoas estão brigando, as pessoas estão parando de conversar, as pessoas estão se ofendendo, as pessoas estão virando inimigas umas das outras, né? Não adversários, mas inimigo mesmo, por causa dessa situação que muitos ainda estão ali, ainda querendo alimentar de alguma forma ali que é prejudicial. Eu creio que não dá em nada. Nós mesmos vemos que não vai chegar em lugar nenhum. Essa divisão, principalmente entre famílias, algo que as pessoas têm que sempre pensar é que a política passa. A eleição de 2024 passou, a eleição de 2022 passou, a de 2026 vai passar, mas seus amigos de infância, seus pais, seus irmãos, seus familiares, eles vão estar lá para sempre. São eles que vão estar com você nos seus momentos mais difíceis, nos melhores momentos. Você vai brigar por conta de um presidente que às vezes você nunca vai conseguir apertar a mão na vida. Você nunca vai ver ele pessoalmente. Por isso que eu falo, a política municipalizada no sentido que você só tem contato com os políticos aqui na sua cidade. Você tem contato com os vereadores, você vai ver a prefeita passando às vezes na rua. Mas assim, você não vai ver o presidente da república. Aí você vai ficar brigando por uma pessoa que você nunca vai ver na vida. Você vai deixar de falar com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, por alguém que você nunca vai ver na vida. A política vai passar. Não é o voto do seu pai ou da sua mãe que vai fazer a diferença no país inteiro. Você vai deixar de conversar com eles porque eles escolheram outro presidente. Não faz sentido nenhum, pelo menos na minha visão, né? Vamos lá então, para uma outra pergunta aí, ó. O pessoal tá mandando pergunta. Opa. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vocês que chegaram aí, esse é o Soclecast. Estamos aqui com Lucas Ribeiro, Dr. Lucas Ribeiro, bacharel em Direito, também suplente ali na Câmara, né? Isso mesmo, né, Lucas? Sou o primeiro suplente sou o primeiro suplente do Donizete Morelli. Um abraço pro Donizete. Isso, está aqui com esse papo aqui abençoado, filho do pastor Lorival. E você que chegou aí, esse podcast, essa live vai pro YouTube depois. Acompanha lá depois. Amanhã vocês acompanham no YouTube. Uma pergunta, irmão Paulo aqui, uma pergunta. Uma pergunta para o pastor e o irmão Lucas. Vocês acham que a igreja deve adotar uma posição política ou se manter neutra em relação ao assunto? Vamos ver o ponto de vista do Lucas, depois eu vou passar o meu. Eu acredito que a igreja, como obviamente ele está citando aí como as igrejas evangélicas que é a qual a gente faz parte, elas não têm que ter posicionamento político, mas tem que ter princípios e valores inegociáveis. E obviamente é a palavra de Deus. Qualquer coisa que saia fora daquilo que as escrituras mandam, daquilo que a escritura ensina, pode ser o partido de esquerda ou de direita. Se foi contra aquilo, a igreja tem que se posicionar contra aquilo. Então você assumiu, olha, a partir de agora a minha igreja só vota com tal partido. A igreja só vota em tal posicionamento. Não. Pode ser que um deputado de esquerda proponha uma lei que beneficie muito as igrejas. Aí você não vai votar porque ele é de partido de esquerda ou partido de direita, vice-versa.
Então, assim, qualquer coisa, isso aí não vale só para política. Qualquer coisa que tire o centro da igreja, que é a palavra de Deus, qualquer coisa que vá contra a palavra de Deus, tem que ser descartado de imediato. E esse posicionamento é claro para tudo. Tudo que a palavra fala, eu tenho que cumprir. Isso mesmo. Eu também concordo aqui com o nosso irmão Lucas. A igreja, irmão, nós somos conservadores. Todo mundo sabe dos nossos princípios. Nós somos princípios. Agora, quando a gente coloca alguém ali na posição e fala, ó, essa pessoa ela pode errar, ela pode frustrar, né? Ela pode comprometer. E aí o pastor ali que apoiou, o pastor ali que depositou toda a confiança naquele político, depois ele vai sofrer as consequências. Então, a igreja ela deve se manter neutra, mas com seus princípios. A igreja ela é pública. O candidato pode vir, mas vai ficar sentado ali. Eu não acho certo também colocar em cima do altar. Eu não acho certo também dar palavra, porque político é assim. Eu sei que onde que eles vão, eles falam o mesmo discurso. Todas as denominações que eles vão passar, eles vão falar o mesmo discurso. É o mesmo. Então, deixa eles lá no cantinho deles, na hora do culto ali. Se eles quiserem uma reunião com os lideranças, mas na hora do culto ali, o culto é para Deus, a gente vai adorar, vai louvar, vai adorar o nome do Senhor Jesus. Mas a igreja também acho que deve se manter neutra, mas não calada. Sim. Não calada, porque nós temos princípios, somos conservadores. Sim, a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. Isso. A nossa vida é muito... Assim, as pessoas confundem às vezes educação com passividade. A igreja ela tem que ser educada, ela tem que tratar todo mundo bem, mas ela não tem que ser passiva ao ponto de aceitar tudo que é imposto a ela. Porque senão, logo eles falam, olha, a partir de agora vocês não fazem mais culto porque está atrapalhando todo mundo, ninguém mais vai fazer culto. Aí você vai ficar passivo, não vai lutar por aquilo que Deus mandou, que é ir de pregar o evangelho, e você não consegue pregar, não consegue abrir o seu templo porque simplesmente você ficou passivo e aceitando, não pode. E tudo com amor, né? Sim, tudo sim. Com amor. A igreja ela é pública, ela vai receber N pessoas. Então, a igreja ela tem que ter o amor, tudo com carinho. E outra pergunta aqui, o irmão está mandando pergunta e nós já estamos aqui encerrando, hein? Já nós vamos encerrar. E amanhã o Lucas ele trabalhar. Olha só. Para mim é um prazer aí. Lucas, é uma alegria, hein, Lucas? Olha que bate-papo abençoado, né? Você viu só? Como político, qual a sua visão sobre a lei da misoginia, né, que eles estão ali tramitando, estão ali com uma lei ali? Como político, o que você tem a dizer? É um tema extremamente polêmico e perigoso nos dias atuais. Nos dias atuais, É um tema perigoso no sentido de que má interpretação nas respostas. É um tema bem complicado, bem delicado de se tratar, mas eu acredito que tudo que é bom tem que ser aprovado. Não importa quem propôs, como propôs, se for legal, se não for imoral, tem que ser aprovado. O único problema que eu encontro nessa lei é o seguinte, as pessoas ficarem com medo simplesmente das mulheres, realmente ficarem com medo das mulheres. Por quê? Pensa um empresário, ele vai ter a opção de contratar homens e mulheres, aí ele fica com medo, simplesmente tem esse receio. Ele fala, então acho melhor eu não arriscar. Isso pode acabar prejudicando mais ainda as mulheres que já sofrem essa distinção já antes mesmo de serem contratadas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você quer ajudar e acaba prejudicando. Então, é um assunto que tem que ser muito estudado, tem que ser muito detalhado, muito debatido. Para poder ter uma solução. Obviamente que tudo que é bom, que tudo que vá funcionar tem que ser aprovado, tem que ser, de alguma maneira, posto para a sociedade, né? Isso mesmo. A gente tem que sempre olhar, porque às vezes as pessoas podem usar a lei, né, para o lado mal. Mas eu tenho certeza que a igreja tem que orar. A igreja tem que orar, porque a gente sabe que tudo isso que está acontecendo, irmãos, a Bíblia já nos diz, tudo isso que está acontecendo é para se cumprir o que a Bíblia nos diz. O aumento da ciência, também o aumento, né, da concupiscência, todas essas coisas vão acontecer, infelizmente, né?
precisam acontecer. Mas nós temos que ter fé e a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança sempre vai ser Jesus. E cada um de nós precisamos fazer o nosso papel. Tem uma história, rapidinho aqui, de um beija-flor. Ele ia lá, estava tendo um incêndio na floresta, ele ia lá, pegava um pouquinho de água e jogava. Ele ia lá, pegava um pouquinho de água e jogava. Aí veio outro bicho e falou: você tá doido da cabeça? Você acha que você vai conseguir apagar o incêndio? Só você? Mas ele falou assim: eu posso não conseguir apagar, mas eu estou fazendo a minha parte. Né? Se todos nós fazemos a nossa parte, eu tenho certeza que muitas coisas vão melhorar. Com certeza. Lucas, as suas considerações finais aí. Antes de mais nada, quero agradecer ao pastor pelo convite. Muito obrigado. Agradecer a todos que participaram, que mandaram uma pergunta, uma sugestão. Se ficou alguém que a gente não viu os comentários, mas de alguma maneira comentou e está participando aí, muito obrigado, de coração mesmo. Para mim foi um prazer, uma alegria estar aqui com o senhor. O senhor me conhece há bastante tempo. Tenho um carinho especial por você, por todos que participaram aqui. Os meus sinceros agradecimentos. Se eu pudesse só deixar um recado para as pessoas que nos ouvem, é igual eu estava falando sobre os jovens. Às vezes eu postei uma story falando isso ontem. Fui lá para Araraquara, fui num evento lá. Sim, estou correndo atrás sozinho. Às vezes vou para outras cidades aí, dinheiro do próprio bolso, correndo atrás e estou querendo fazer acontecer. Eu posso chegar na minha velhice e não conseguir o que eu estou vendo, o que eu estou tentando, mas eu tenho certeza que quando eu chegar na minha velhice, e se chegar na minha velhice, com a graça de Deus, eu vou ter certeza que eu fiz o máximo que eu pude. Eu não vou me arrepender de ter tentado, de ter lutado, e estou lutando todos os dias. Então, o recado que eu deixaria para todos vocês é que, independente da situação, independente se as pessoas ao seu redor, se você não tem apoio nenhum, mas você tem que lembrar que Deus sempre está com você, e a visão que Ele deu para você, independente de qualquer coisa, vá em busca daquilo que Ele colocou no seu coração. E muito obrigado mais uma vez a todos que estão aqui conosco, e estou sempre à disposição. Pessoas que quiserem, às vezes, conversar comigo, mandar recado, me convidar para alguma coisa, um bate-papo, estou sempre disposto, adoro um café. As pessoas que quiserem me chamar para tomar um café, estou sempre disposto e sempre aí, pronto para servir vocês. Oh, glória a Deus. Lucas, e o seu programa? De que dia que é? Os meus programas na Rádio Cultura são de terça e quinta, começam às 13 horas, vão até às 14, sempre alguém diferente aqui da nossa cidade tendo lá contar a sua história, um pouquinho da sua trajetória, parecido com isso que a gente está fazendo aqui, lá na Rádio Cultura. E também tem um podcast que eu não consigo, igual eu estava explicando para o senhor, eu não consigo fazer eles com constância, todos os dias certinhos, e infelizmente eu não estou conseguindo fazer isso, mas já passaram várias pessoas lá. O pastor Wellington foi lá, o Thiago Durigan já foi lá também, o Sargento Ferraz, alguns policiais ali de Jabuticabal já estiveram lá. Quero convidar o Carlos também, que a gente ficou de marcar um. O Carlos, grande amigo, o Carlos Serafim é um parceiraço nosso também. Carlos, pode ficar tranquilo que a gente ainda vai bater um papo bem legal lá, ou na rádio, ou lá no podcast. De algum jeito o Carlos vai bater um papo comigo. E é isso. Pessoal, glória a Deus. Estamos terminando. Acompanhe aí as redes sociais do Lucas Ribeiro. Lá ele posta bastante coisa legal. Ele posta os trabalhos que ele tem feito pela cidade, a correria do dia a dia. Esse moço tem trabalhado. Esse moço aí eu vejo algumas postagens dele, ele tem corrido, aí ele tem trabalhado, ele tem se empenhado para trazer melhorias para a nossa cidade. Lucas, muito obrigado. Muito obrigado por você atender esse pedido, dedicar esse tempo aí, esse horário. Sempre disposto. Renunciado aí, e foi uma bênção, olha só. Sempre disposto. Olha, só um último recado aí, eu peço perdão. Ó, meu irmão, fale um pouco sobre os recursos que trouxe a Monte Alto, extremamente... Bom, obrigado, Rodolfo. Falando sobre os recursos, estão lá nas minhas páginas do Instagram, também do Facebook. Lá eu consegui, graças ao deputado Davi Soares, que é filho do R.R. Soares, ele é um deputado federal, ele mandou 100 mil reais para a PAI e 100 mil reais para o asilo São Vicente de Paulo. Então, assim, pode parecer, às vezes, no meio político, 100 mil reais pouco, mas graças à minha persistência, à minha luta, ao apoio dos meus amigos, eu consegui fazer esse contato, consegui trazer 100 mil reais, e com certeza fará uma grande diferença. Muito obrigado, Rodolfo, por lembrar.
Lembrando também que nos dias 24 e 25 agora de abril, é o aniversário da igreja, Assembleia de Deus Renovada. O meu pai, 15 anos de luta aí como pastor. A gente começou, meu pai, obviamente eu falo a gente porque eu sempre tô junto. Mas meu pai começou lá na garagem de casa, uma igrejinha pequenininha, umas cadeirinhas velhas, um ventilador de teto que ficava piscando o tempo todo. E hoje a gente tá lá com o tempo lá no Jardim Eldorado. Meu pai, meu exemplo, minha inspiração. A minha mãe também está acompanhando. Tem esses dois aí, mais uma vez eu digo que eu não seria nada. Muito obrigado a vocês por tudo que fizeram por mim e venho fazendo até hoje. Obrigadão, Lucas. Muito obrigado. Deus te abençoe, que todos os seus sonhos venham se realizar. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Porque quando Deus escolhe uma pessoa, quando Deus escolhe alguém, e essa pessoa toma posse, ela vai longe. Amém. Vai longe. Muito obrigado. Vai longe mesmo. Grande abraço, pastora Luciana. Deus abençoe. Grande abraço, viu? Rodolfo, Deus abençoe. Doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo Ivoque, um excelente advogado. Se tiver precisando de um advogado especialista em direito civil e bancário, esse aí é o cara que vai resolver o seu problema. André Luiz Soares está chegando aí. Francis Lane Soares, Miriam Pissuti, nosso irmão Pissuti, irmã Débora. Deus, todos vocês que estiveram conosco aí, Deus abençoe. Acompanhar esse podcast foi diferente. Nós vamos estar trazendo mais aqui o Lucas aqui. Estou sempre à disposição. Que a gente ajeitar aqui, a gente vai estar trazendo para trazer aí conhecimento, trazendo aí umas coisas bem boas aí que ele tem feito na cidade e para que você também venha estar mais próximo aí desse moço abençoado de Deus e venha fazer aí as perguntas aí para ele, ele vai estar respondendo aí. Muito obrigado, Lucas. Um grande abraço. Leva um abraço para seu pai, leva um abraço para sua mãe e para a igreja lá, que a gente vai estar lá. Que dia que vai ser? Dias 24 e 25 agora de abril, a partir das 19 horas. Para quem não sabe onde fica, é lá na Rua Yazuka, Oikawa, número 70, lá no Jardim Eldorado. Assembleia de Deus Renovada. Isso aí, é lá na esquina do Jardim Eldorado. Dá um pulo lá e vai glorificar Deus juntamente com a igreja. Deixa antes de terminar, vamos orar. Vamos orar. Pessoal, orar para aqueles que esteve conosco e depois vão acompanhar lá no YouTube, lá. Vai ficar lá. E você que acompanha no YouTube, inscreva lá no canal. Começando agora, esse projeto aqui é justamente para trazer informação para o pessoal, para a cidade chegar mais próximo, né? Da pessoa ali, do pastor, do homem público, da pessoa pública, levar um evangelismo. Esse que é o intuito desse projeto. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que esse é um projeto que está começando, mas tem um futuro gigantesco. O importante é começar. Lembra quando eu falei que os meus colchões na parede lá? Lembro. O tempo e a visão é o que te leva ao lugar desejado. Agradecer também minha esposa. Deus abençoe. Pastora Raquel, um grande abraço. Grande abraço. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai. Te agradeço por esse momento que estamos aqui. Falamos, ó Pai, acerca, Senhor, da cidade, acerca, Senhor, do teu servo, dos projetos, dos sonhos, dos objetivos. Senhor amado, vem estar com ele, ó Pai, em todos os momentos. Não lhe abandone, Pai querido. Continue abrindo as portas. Continue com as tuas mãos poderosas, Senhor, sobre a vida dele, protegendo dos perigos. Senhor amado, que ele seja, Senhor, um instrumento nas tuas mãos para trazer, ó Pai, cada vez mais e mais alegria e esperança para essa cidade. Pai, que ele também, a cada um que está nos assistindo, que acompanhou, Senhor, esta live, abençoa a casa, abençoa o lar, dando, Senhor, saúde, dando uma noite abençoada. Nós te pedimos, te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe, irmão. Grande abraço. Amém. Deus abençoe.